Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Voz da Vez desta semana. O Voz da Vez é um espaço para informação, para o desafio, para a superação, para a inspiração. E que bom que eu tenho você por aqui para conversarmos e trazermos sempre pessoas especialmente enriquecedoras. E não será diferente nesta semana aqui no Voz da Vez. Sou Nilceia Parisi e tenho o privilégio de ter a parceria, a companhia da editora Ultimato. Se inscreva no canal da Ultimato, youtube.com/editora Ultimato. Vai lá no sininho para que você não perca nenhum programa Voz da Vez e também se inscreva no canal da Editora Ultimato no YouTube, youtube.com/editora Ultimato. É uma parceria muito boa semanalmente aqui no Voz da Vez. Bem, hoje recebemos o esposo da Adriana, pai do Lucas, pai da Vitória. Ele é teólogo, ele é presidente da Missão Sena, um cara de Deus. Paulo César, seja bem-vindo. Oi, Nilceia, boa noite, tudo bem? Para mim é um privilégio participar com você aqui no Voz da Vez. Que legal, estou feliz que você aceitou o nosso convite, que eu sei que você é alguém que tem muito para contribuir com as suas informações, com as suas experiências de vida, envolvendo a sua família, envolvendo a sua vida integralmente. E aí eu quero começar. O Arthur, você chegou a colocar a foto aí da família bonita do Paulo. A gente tem uma foto aí do Paulo com a sua esposa e os seus filhotinhos. Olha aí, a Adriana segurando a Vitória e está aí também o Lucas. Que linda família que Deus lhe permitiu constituir, hein, Paulo? Parabéns para você. Que bom, que bom. Obrigado. Paulo, é o seguinte, eu pensando sobre o material que você me mandou, porque eu quero mesmo conversar sobre situações muito especiais que Deus tem lhe permitido vivenciar, e eu pensei assim, para você trabalhar, exercitar sua fé em Jesus Cristo, no contexto que você vive diariamente, que eu sei que você fica ali no Centro Velho de São Paulo, na Cracolândia, uma jornada com Deus, eu creio que ela é fundamental. Me fala se você foi um menino criado na casa de Deus ou você teve essa experiência com ele já na adolescência ou juventude, Paulo. Ô, Nilceia, eu tive uma experiência com Deus, né, na minha adolescência e para a juventude, né? Eu não nasci num lar cristão, eu tive um encontro com Jesus quando eu tinha meus 14, 15 anos de idade, né? Me apaixonei, né, por Jesus. E a partir daí entendi também que eu tinha que fazer alguma coisa para as pessoas que estavam ao redor, principalmente, né, dos meus amigos. Eu sou, né, nascido, né, numa família no interior de São Paulo, né, região ali de São José do Rio Preto. Foi onde eu converti. A minha cidade, ela é uma cidade bem pequena, né, ela chama Poloni. Então, por isso que eu falo que fica próximo a São José do Rio Preto, que é uma cidade, né, maior, e foi o começo, né, da minha jornada no Evangelho, né? Então, na verdade, assim, eu costumo falar que o amor de Deus ele foi tão forte na minha vida que não teve como eu não compartilhar esse amor de Jesus com outras pessoas. Amém, amém. Puxa vida, e aí você dizendo sobre São José do Rio Preto, essa cidade é a cidade do meu esposo, da família do meu esposo, é uma cidade grande, uma cidade quente, e você é de uma cidade pequenininha ali perto, e que foi desse jeito que Deus alcançou o seu coração e mudou a sua história. Quem chegou aqui é a Daniele Rodrigues, querida jornalista, com a gente aqui. Seja bem-vinda, Dani. Olá, Nilceia. Olá, Paula. Prazer conhecê-lo.
É meio estranho conhecer assim, né? Mas hoje é o nosso novo habitual, novo normal. E muito bom ter aqui você com a gente. Nia, você quer continuar? Posso já fazer uma pergunta? Vamos papear, vamos conversar sobre coisas muito sérias. Eu e a Dani pensamos aqui nessa conversa com você, Paulo, ainda que vamos caminhar de forma que não seja algo pesado, mas que seja a realidade brasileira. E a gente Sim. já começa querendo saber sobre o lugar onde você trabalha, onde Deus lhe colocou. É a Missão Sena. O que é a Missão Sena? Por favor, Paulo. Isso, perfeito, Nilce. Eu tive uma caminhada, né, até chegar aqui na Missão Sena. Eu estou envolvido com missões desde 2005 e desde 2009, né, eu e minha esposa decidiu, né, abrir mão do nosso trabalho, abrir mão dos recursos financeiros, né, abrir mão da nossa vida, né, para ajudar as pessoas, né, que estão aqui na região central, né, de São Paulo, né? Então a gente estava num momento muito bom como família, a gente estava num momento muito bom como marido, como esposa, né? Eu e minha esposa a gente já foi empreendedores, né? Eu já tive padaria, né, em Tocantins, porque minha esposa, né, ela é de lá, ela é tocantinense, mas a gente sempre entendeu que Deus ele tinha um propósito para nossa vida, Deus ele tinha um propósito para nossa família. Então a gente teve sempre essa convicção, né, mesmo trabalhando, mesmo ganhando dinheiro, né, mesmo com uma vida estabilizada, né, a gente sempre teve essa convicção que Deus, né, nos queria trabalhando na região central de São Paulo, na região da Cracolândia. Até para vocês entenderem um pouquinho, né, como eu cheguei aqui, né, eu fui fazer uma escola de missões, fui estudar para ser missionário, né, conheci a minha esposa lá, né, nos casamos em 2007, então, né, faz aí 17 anos que a gente está casado. Como você viu na foto, tem o Lucas com 7 anos, Vitória com 4 meses, e o meu estágio foi na região central de São Paulo. Então, foi nessa região que eu acabei conhecendo, né, as crianças, né, que estavam em vulnerabilidade social, na época no Vale do Angabaú, cheirando cola, cheirando thinner, né, tive a oportunidade também, né, de fazer alguns trabalhos com a população em situação de rua, com os usuários de crack, também a oportunidade com a minha esposa de visitar alguns prédios de prostituição e também ajudar, né, alguns travestis que estão aqui nas ruas do Centro Velho de São Paulo, né? Então, para vocês entenderem, né, antigamente a Cracolândia ela não era chamada Cracolândia. Então, antes da chegada do crack, essa região ela era chamada de Boca do Lixo. Então, ela passou a ser conhecida como Cracolândia, né, quando veio, né, a chegada do crack, né, para essa região, né? Então, hoje a gente tem a total convicção, né, como família, que o nosso propósito é ajudar essas pessoas, né, que estão aqui em vulnerabilidade social na região central de São Paulo. Dani. Paulo, eu queria entender mais como que vocês chegam até essas pessoas, como é a abordagem que vocês fazem, porque essas pessoas elas estão vulneráveis, como você mesmo disse, e muitas vezes elas estão com, né, a droga ainda no corpo, ou até mesmo tendo alguma alucinação pela falta da droga. Então, como que é essa abordagem? E eu também queria entender a parceria que tem com o governo. Acho que talvez cabe aí nessa sua resposta. Tá. Para entender um pouquinho como que a gente chega nessas pessoas, a gente precisa falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente desenvolve como Missão Sena aqui na região, Dani. Então, nós atuamos aqui com 4 pilares, né, no Centro Velho de São Paulo, né, trabalhamos aqui com as crianças em vulnerabilidade social, trabalhamos com a população em situação de rua, trabalhamos com os travestis e também trabalhamos com mulheres que estão em alguns pontos ou prédios de prostituição. Então, a Sena, ela trabalha com 4 pilares, né? Trabalha prevenindo, resgatando, restaurando e reintegrando essas pessoas que estão, né, em vulnerabilidade social. Esses são os 4 pilares de atuação que a gente trabalha aqui na nossa organização.
Na parte da prevenção, a gente tem uma creche onde atendemos 27 crianças que estão em vulnerabilidade social, crianças que as famílias moram em ocupação, invasão, cortiço velho aqui do centro de São Paulo, né? Essas crianças ficam conosco das 8 da manhã até as 16 horas da tarde, né? Toda a nossa equipe aqui de professoras, elas são pedagogas, então elas cuidam, né, dessas crianças como fosse, né, filhos. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acha que o problema da Cracolândia, né, é só a população em situação de rua. A gente acha que o problema da Cracolândia é só as pessoas que estão usando crack. E se a gente não fazer um trabalho de prevenção, né, com essas crianças, talvez são futuras crianças que vão estar nas ruas do Centro Velho de São Paulo. Né? Então, né, a gente tem esse trabalho, né, com essas crianças, faixa etária de 3 a 5 e 11 meses. Também temos uma escolinha de futebol, né, para jovens e adolescentes, né, de 12 a 18 anos. Né? Na escolinha de futebol, nós atendemos, né, cerca de 60 jovens e adolescentes. E está acontecendo algo muito legal na missão, porque a gente tem o Bobô, né, que ele foi um ex-jogador profissional, ele está como voluntário na organização e ele conseguiu arrumar uma parceria, né, com um clube, né, do interior de São Paulo, perto de Sorocaba, Real Soccer, e a gente vai levar esses meninos para fazer teste, né, nessa escolinha de futebol, porque a gente acredita que tanto o esporte quanto o evangelho, né, ele pode ser uma ferramenta que pode não só transformar a realidade, mas também a vida das pessoas. Né? Para vocês entenderem também, a gente tem um ateliê, né, toda segunda-feira, né, para essas mulheres que têm algum ponto de prostituição, né, elas acabam confeccionando bolsas, avental, né, a gente vende, né, esses produtos e as rendas são revertidas para elas, né, uma forma delas saírem da prostituição. Também de quinta-feira nós temos os trabalhos de acompanhamento com os travestis. E, Dani, agora respondendo a sua pergunta, um trabalho bem completo com a população em situação de rua. Então, toda segunda-feira a gente vai para a rua, a gente já tem um vínculo, a gente já tem um contato, a gente trata essas pessoas, né, com dignidade. Então, fica muito mais fácil da gente manter o relacionamento com essas pessoas, porque eles sabem o porquê que a gente está ali na rua, eles sabem o porquê que a gente está indo na Cracolândia, eles sabem que toda a semana a gente está ali, né, de segunda-feira, mantendo esse contato, esse vínculo, esse relacionamento, não só de segunda, Dani, mas também de sexta-feira à noite, né? A gente sempre sai com uma equipe de missionários e também com uma equipe da igreja. Inclusive, sexta-feira agora, a gente teve, né, a presença do pessoal da IPP, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem feito um lindo trabalho com a gente na Cracolândia, né? E qual que é a nossa ideia aqui? É convidar essas pessoas para participarem de um momento na Missão Sena, né, que funciona de terça-feira. Então, toda terça, Dani, a gente tem um café da manhã que a gente oferece, né, para a população em situação de rua. A gente coloca mesa, a gente coloca cadeira, né, aí a igreja vem, é oferecido, né, o belo de um café, depois tem o louvor, tem a palavra, eles têm a oportunidade de passar na rouparia, pegar uma roupa quentinha e depois tomar um banho. E qual que é a nossa ideia? É fazer com que eles queiram, né, sair dessa vida de drogadição. Nossa ideia é fazer com que eles queiram sair, né, da Cracolândia. Então, todas as nossas ações, ela tem um objetivo. E o nosso objetivo é tirar essas pessoas da rua. Porque não adianta nada a gente ir para a rua, a gente ir para a Cracolândia, a gente correr risco, porque ali tem os riscos quando você vai para a Cracolândia, né, se você faz tudo isso sem nenhum propósito, né? E o nosso propósito é que essas pessoas mudem de vida, né? Então, a gente usa algumas formas de abordagem, né? A gente já tem um vínculo, o contato com essas pessoas de anos, mas também uma das coisas que a gente leva para a rua é água. Não sei se vocês sabiam, mas assim, comida, o pessoal tem bastante aqui na região central de São Paulo. Agora, uma das coisas que eles não têm é água, né? Outra coisa, a gente tenta atender a necessidade dessas pessoas, né, de acordo com o que eles estão precisando. Não sei onde vocês estão, mas em São Paulo, aqui na região central de São Paulo, ontem choveu, fez frio, né? Então a gente recebeu uma doação muito grande de cobertores, né? A gente recebeu aí basicamente uns 200 cobertores. E o que a gente fez? A gente fez essa ação ontem.
Então, a gente distribuiu o cobertor para essas pessoas que tanto precisam de uma ajuda, de um acolhimento, né? Então, a gente tem algumas formas de abordagem que facilita esse contato com essas pessoas que estão na rua, Dani. E, assim, todo o nosso trabalho, com qualquer público, ele é voltado, né, para o relacionamento. A gente tenta criar um relacionamento, um vínculo com essas pessoas, desde as crianças até os moradores em situação de rua. E aí você falou sobre o governo, né? A gente não tem parceria nenhuma com o governo e toda a nossa instituição é mantida unicamente por doação. O governo não se Legal. interessou? Ô, Paulo, Foi a eu missão? aqui... Vou retomar a pergunta. É o governo que não se interessou em fazer uma parceria com vocês, porque a Cracolândia é basicamente um problema assim, de saúde, é um problema da cidade, né? A cidade está cada vez mais perigosa por conta da Cracolândia e a Cracolândia tem se estendido cada vez mais. O governo não se interessou em fazer possivelmente uma parceria com vocês ou isso não ainda é algo planejado pelo próprio projeto, assim? Ô Dani, da nossa parte, né, a gente tem assim como missão a nossa visão, missão e valor. Então, assim, toda a parceria a gente tenta manter esses valores da instituição, esses valores da organização, né? Então, o que eu vejo, né? É que talvez no passado teve talvez essas parcerias, né? O pessoal tentou fazer essa parceria, mas que para a organização não era uma parceria viável, né? Até porque, para vocês entenderem, a gente é confessional e às vezes foge um pouquinho também dessa ideia da realidade do próprio governo, né? Que tem que ser, né, ecumênico, entende? A nossa comunidade terapêutica, enfim, né? Mas, assim, a gente, né, entende que a cena ela tem uma relevância muito boa aqui na Cracolândia, né? Inclusive, a gente já está 37 anos aqui, né? E com certeza a gente tem muito para contribuir também, né, com o Estado, enfim, né? Já Ô, que, Paulo, né, a gente desenvolve um bom Paulo, trabalho com as pessoas que estão em situação de rua. Paulo, eu estou aqui ouvindo você e eu quero dizer para os queridos que estão nos acompanhando aqui no Voz da Vez que Paulo César, esse homem tão especial, casado, tem seus filhos, está vivendo em São Paulo num trabalho em que envolve especialmente a dignidade humana. Paulo César é CEO da Missão Sena, é o líder da Missão Sena, e a Missão Sena é isso aí que o Paulo está nos descrevendo. E eu quero perguntar aqui para você, Paulo, como que estas pessoas chegam na Missão Sena, porque eu sei que vocês vão para as ruas, vão entregando os cobertores, você tem as terças-feiras, como você disse, esteve até essa semana, ou hoje, o pessoal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, então vocês colocam um café da manhã, mas como é que essas crianças, por exemplo, que passam o dia com você e têm oportunidade de comer, como que essas mães chegam até vocês, ou vocês que chegam nessas mães, nessas mulheres que precisam que a sua dignidade seja resgatada. Como é que é o trabalho da Missão Sena para chegar nestas pessoas tão carentes de amor, de atenção, Paulo? Então, Alice, a gente já tem um bom trabalho aqui na região central de São Paulo, né? A Missão Sena ela é relevante aqui nesse contexto social. Então, a gente tem a creche, né, como eu falei para vocês, o trabalho com as crianças, né, que você acabou de pontuar, e o pessoal acaba conhecendo, né, o trabalho, né, as mães acabam falando do que é feito ali na instituição, né, na creche, e hoje a gente tem, né, 27, né, crianças, mais assim, uma grande lista de espera, né? Hoje a nossa creche ela tem capacidade para 40 crianças, mas a gente precisa, né, enfim, melhorar o apadrinhamento, né, para vocês entenderem, a creche, né, todas as pessoas elas são CLT, então existe um custo, né, um pouco mais alto ali para a creche,
mas, assim, é um trabalho que a gente sonha, né, que não, a gente sonha não só com a creche, né, a gente sonha, né, com uma escola com princípio cristão aqui na região central de São Paulo, né, esse é o sonho, esse sempre foi o sonho da Missão Sena. Inclusive, a gente tem relatos de mães, né, que quando tem que tirar o filho com 5 meses, com 5 anos e 11 meses, é uma tristeza, né, porque eles vão ter que colocar agora os filhos, né, em alguma escola aqui da região central de São Paulo. E essas mães sabem como que esses filhos são acolhidos, sabem como que esses filhos são tratados, né? A gente dá um suporte, Nilson, não só para as famílias, mas para as crianças, mas a gente acaba dando um suporte também para as famílias dessas crianças. Então, a gente tem uma equipe, né, de pessoas que vão até aos lares dessas famílias, saber o que elas estão precisando, né, qual é o tipo de ajuda que elas precisam, né, e a partir daí também a gente tenta, né, não só cuidar das crianças, mas também cuidar, né, dos seus familiares, né? Então, por isso que a gente acaba tendo um vínculo, um contato, né, porque existe um relacionamento, né, nos lares, na casa. Então, um relacionamento não só com as crianças, mas também com seus familiares. Ô Paulo, como até a Dani havia perguntado para você sobre essa parceria, né, do governo, a importância aí do governo andar junto, até essa faixa etária, como você mencionou aí, dos 5 anos e meio, ainda é a idade que a criança não tem, ou pelo menos nem todas têm a oportunidade da escola pública, né? Porque a escola pública é a partir dos 6 anos, né, a pré-escola. Vocês têm alguma dificuldade com o governo? Vocês têm alguma dificuldade com o governo no que diz respeito a esse trabalho desse acolhimento para com as crianças, aquilo que vocês ensinam, que você mencionou ter profissionais, né? Eu acredito que você deva ter voluntários também, mas o que encabeça são profissionais. Você tem psicólogo, pedagogo, como é que é esse trabalho antes de chegar na idade escolar, Paulo? Sim, a questão, o Nilce, é que eu acho que quando você faz essa parceria, corre o risco de você não ser confessional. Então, talvez isso é a única coisa que pega um pouco para a instituição, né? Porque hoje, como que funciona? Então, a gente ensina que as crianças têm que orarem antes do café da manhã, a gente ensina que essas crianças têm que orarem antes das refeições, e o legal é que elas têm levado isso para casa, né? Então, a gente vê que, de alguma forma, né, a creche não está só alcançando as crianças, mas está alcançando também, né, os familiares, né? Então, acho que uma das nossas maiores preocupações, e dependendo da parceria, a gente perde um pouco da essência, né? A gente perde um pouco daquilo que é visão, daquilo que é missão, daquilo que é o valor da organização, né? Então, hoje Do toda propósito. do Eu acho que propósito. perde, né, Paulo, perde de vista o propósito, né? Sim, Porque é exatamente. além, né? É além do prato de comida que é fundamental, mas vai muito além, né? Essa pessoa é muito mais do que isso, né? Sim, e aí a gente tem uma equipe muito bem qualificada aqui, né? Além dos professores, auxiliar de classe, né? A gente tem também psicólogos que atendem as crianças, a gente tem dentista, né? Inclusive, ontem a gente teve uma ação aqui na creche muito interessante. O pessoal veio para cuidar dos cabelos das crianças, né? Então, a gente teve um barbeiro aqui, né? A gente tem, né, as professoras auxiliares que ontem foi o dia da beleza, que cuidaram com todo carinho, né, dessas crianças. Então, assim, a gente tem um trabalho assim bem diferenciado assim nessa região. Então, a nossa preocupação, né, é essa questão de perder o propósito, de perder a essência, né, da gente não só trabalhar aqui também por dinheiro, por grana, né, mas porque a realidade aqui é outra, sabe, Nilson, da região central de São Paulo, né? Então, né, essas crianças, para você ter ideia, né, eles vêm de uma família disfuncional, né? Então, é uma realidade totalmente diferente de outros bairros. Então, o trabalho também precisa ser diferente, né? Aqui com essas crianças. Então, assim, eu sei que a gente precisa do recurso financeiro,
mas para estar aqui a pessoa também tem que ser vocacionada, né? Para você ter ideia, Verdade. teve gente que veio na creche fazer todo o processo seletivo para ser contratada, né? Quando, né, se deparou com a realidade de confronto, de polícia, de usuários de droga subindo e descendo a rua da creche, né? A pessoa amou o trabalho, amou o local, o espaço, mas falou: olha, eu não consigo, né, desenvolver um trabalho aqui nessa região porque, né, eu tenho medo. E isso é natural, né? Então, por Uhum. isso que eu falei, a gente precisa ter pessoas aqui também, né, vocacionadas. Então, aí, como eu falei, a gente tem psicólogos, agora a gente conseguiu um dermatologista para cuidar também dessas crianças. Então, Que um bom. trabalho bem, bem legal, que não só, né, abrange profissionais, mas também abrange voluntários que acabam doando, que acabam ajudando com a sua própria profissão. Ô, Paulo, Paulo, a Dani vai fazer uma pergunta para você. Antes dela te perguntar, eu vou pedir que você fale das suas redes sociais para que o Arthur, que está aí nos bastidores, já pesquise um pouco sobre o material que vocês têm. Fale, vocês estão no Instagram? Quais são, como é que as pessoas acham vocês para segui-los e também acompanhar esse trabalho? Fala aí as redes para ele procurar, Paulo. Tá, hoje o único canal que a gente tem é o Instagram, né? As outras redes a gente está organizando, né? Uhum. Então o site a gente está fazendo um novo, enfim, né? Canal no YouTube a gente vai mudar, né? Mas Então, assim, a gente tem um grande engajamento pelo nosso Instagram. Hoje, se eu não me engano, é mais de 27 mil pessoas que estão seguindo. É Missão uau. Cena, CENA. Esse é o Instagram da instituição, e eu também acabo divulgando, postando alguma coisa no meu particular, né? Que é Paulo Poloni, né? Que é o nome da minha cidade, né? Legal. Dani, Então, esses são os dois canais assim que as pessoas podem seguir, acompanhar, compartilhar, entrar em contato para ser voluntário, né? Ali a gente acha também o telefone da própria organização, da sede. muito bom. Paulo, quais são as próximas perspectivas da Missão Sena, onde vocês querem chegar, visando também que tem um plano do governo de mudar a sede ali para mais para o centro mesmo, né, para a Praça de Princesa Isabel. É um Perfeito. super projeto ali de milhões de reais. Então, como que isso vai impactar também essas pessoas? Porque, querendo ou não, obra vai ocupar um espaço e vai ter que colocar essas pessoas em algum lugar, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que o governo vai lidar com o seu jardim cheio de pessoas, e aí isso pode trazer, talvez, consequências mais não tão amigáveis assim, como um policiamento maior e até mesmo repressivo, assim, de certa maneira. O que eu percebo, né? O centro de São Paulo já mudou muito. Se a gente for olhar o centro de São Paulo há 30 anos atrás, o centro de São Paulo hoje, né, eles não são os mesmos, né? Então, existe uma mudança do centro de São Paulo, existe uma mudança também da população em situação de rua, né? E a gente tenta, como organização, né, acompanhar toda essa mudança, toda essa transformação, né, do Centro Velho de São Paulo, né? Eu acredito que, em relação, né, à cena, né, a gente não vai ter muito impacto, né, em relação aos nossos trabalhos, né, porque a gente tem uma equipe muito boa aqui, uma equipe muito qualificada, né, que está aqui todos os dias, né, vendo como que está o centro, o que está acontecendo, quais as mudanças, quais as alterações, né, para onde os usuários estão migrando, né, o que a prefeitura está pretendendo fazer com a região central de São Paulo, só em nível de informação, mas não sei se vocês sabem, existe um projeto já há muitos anos de revitalização Nova Luz, né? Então a gente acompanha tudo isso. E uma coisa que é boa da Missão Sena é que os 4 espaços, né, tanto a sede, quanto a creche, quanto a comunidade terapêutica, quanto a comunidade, a casa de reinserção social, né, são todos próprios. Então, é tudo da Missão Sena, né? legal, Então, legal hoje, isso. por exemplo, a gente não corre o risco de ter
né, o nosso espaço desapropriado porque é aluguel. Amém. Poxa, Né? Então, isso que bom. facilita muito. Todos os espaços foram doação da Missão Sena ao longo desses 37 anos. Então, você falou qual é a perspectiva da Missão Sena, né? Primeiro, né, a gente precisa ter mais pessoas trabalhando com a gente. Né? A primeira coisa, a gente tem conversado, a gente tem orado, porque a gente precisa de mais missionários atuando na Missão Sena. A gente precisa de mais voluntários, né, nos ajudando nesses trabalhos que são desenvolvidos na organização. Então, essa, né, é uma das nossas maiores perspectivas, né, que Deus nos mande, né, pessoas para estar nos ajudando. Segundo, como eu falei para vocês, né, a gente tem um sonho aqui que a creche vire uma escola. Então, a gente está trabalhando e a gente está caminhando para isso, com documentação, com certificação, né? Então, porque a gente tem pensado, né, no futuro dessas crianças, porque para a gente seria muito bom ter essas crianças conosco de 3 até 18 anos de idade. Perfeito. Então, por isso que eu falei, a gente às vezes foca muito na população em situação de rua, e para a população em situação de rua a gente precisa fazer uma intervenção, mas com essas crianças a gente tem que fazer uma prevenção. A gente tem que trabalhar prevenindo para que essas crianças não sejam tragadas ou consumidas por essa realidade tão triste que é o centro de São Paulo. Que a gente sabe que no centro de São Paulo tem prostituição, a gente sabe que no centro de São Paulo tem criminalidade, né? A gente sabe que no centro de São Paulo, né, existe roubo, enfim, existe um sério de problemas na região central de São Paulo. E a Missão Sena tem tentado, né, acompanhar essa transformação, né, essa mudança. Então, a gente pensa também em ter, né, uma comunidade terapêutica com mais pessoas. Como eu falei, hoje a nossa comunidade terapêutica ela comporta, né, 20 pessoas nesse processo de reabilitação. Mas lá a gente tem capacidade para muitas pessoas. Né? É uma fazenda. Para vocês terem ideia, né, hoje a gente tem o nosso espaço que a gente consegue receber 48 pessoas. Mas o espaço não é muito grande. Daria para a gente fazer, né, mais estrutura, mais alojamentos para receber mais pessoas. Mas com Paulo, isso também a gente precisa de recursos financeiros, a gente precisa de pessoas. O sonho também é tornar esse projeto autossustentável, enfim. Então a gente tem, né, algumas perspectivas para o futuro. Eu aqui pensando, você falando esse lugar terapêutico, eu estava pensando, é um lugar, então, afastado do centro de São Paulo, em que há todo um trabalho de restauração, de resgate, inclusive do corpo, da mente. Como é que vocês chegam nas pessoas para convencê-las? Como é que é esse processo de tirá-las ali da rua e levar para esse espaço, para essa fazenda que tem uma estrutura boa e que poderia até ter muito mais estrutura porque espaço tem? Como é que é esse processo, Paulo? Então, esse processo ele funciona através do relacionamento, das idas até a Cracolândia, né? A gente deixa ali a Cracolândia como um lugar de ajuda. Então, a gente fala, olha, quando vocês precisarem de ajuda, vocês podem nos procurar na Missão Sena. E aí existe essa, né, procura da população em situação de rua. E quando eles nos procuram para sair, né, quando eles nos procuram com essa ideia de ir para a reabilitação, eles passam por uma triagem, Nilceia, que eles acabam fazendo alguns exames, que é HIV, sífilis, hepatite e tuberculose. Porque, para vocês entenderem, a nossa comunidade terapêutica, ela é legalizada. E ela fica aí em Juquitiba, no município de Juquitiba. Para nível de informação também, para vocês, o que acontece? Em Juquitiba tem umas 100 comunidades terapêuticas. Legalizada tem a nossa e mais uma. Então, é muito triste também a gente ver casas de recuperação, comunidade terapêutica ilegal. E por que isso acontece, Paulo? É excesso de burocracia? Falta de vontade? Não sei. Olha, hoje, né, infelizmente, é muito triste falar isso, mas infelizmente, tanto a Cracolândia quanto as comunidades terapêuticas viram um negócio. Né? Eu fiz o FEBRACT, que é a Federação Brasileira de Comunidade Terapêutica, e as pessoas fazem esse curso para abrir suas próprias comunidades terapêuticas.
Porque se você tiver uma comunidade terapêutica legalizada, você consegue fazer parceria com o governo. Então, a comunidade terapêutica, ela recebe por cada pessoa que você recebe na CT. Então, depois, se vocês pesquisarem aí pela internet, recentemente teve uma casa que teve que fechar em Juquitiba, porque teve morte. E é muito legal, né, quando as pessoas dessa cidade olham para o nosso projeto, olham para a Missão Sena e falam, olha, hoje, se eu tivesse que enviar alguém para uma comunidade terapêutica, eu enviaria para vocês. Porque a nossa ela é legalizada, com todas as certificações, com toda a documentação, né, toda a estrutura que foi feita no espaço. A gente teve o aval do mestre de obra da prefeitura, então tem planta, né? Assim, tem uma estrutura muito boa, né? E a gente recebe agente de saúde lá. Então, assim, a gente entende que a gente precisa andar de acordo com a lei, né? Então, lá existe um espaço muito bom, né? Onde as pessoas podem ficar 9 meses no processo de desintoxicação, né? Em contato com a palavra de Deus, né? A gente tem Celebrando a Recuperação, né? Um estudo que trabalha a questão da dependência química, né? Temos os dias de devocionais, os dias do culto, temos visita familiar, né? Temos igrejas que vão ao final de semana para cozinhar, passar o tempo com a galera. Temos um espaço de jogos, né? Temos um espaço de TV onde o pessoal pode assistir um cinema. Também temos um campo de futebol, né? Um lugar muito legal, né? Muito, muito gostoso, né? Para quem quer realmente mudar de vida. Aí temos horta, né? Lá no nosso espaço. Agora, a gente também tem, né? Toda quinta-feira a gente tem a Edileuza, que é a nossa assistente social, e ela vai fazer um grupo de apoio para os meninos que estão nesse processo de recuperação. Também temos o Dr. Jong, né, que usa a acupuntura, né, nesse processo. E Querido, agora, doutor o nosso Jung. sonho, né, é ter uma equipe multidisciplinar, porque tem coisas que fogem da nossa alçada, né? Tem coisas que depende de uma intervenção, né, de uma psicóloga, tem coisa que precisa passar pelo psiquiatra, porque talvez a gente não vai entrar por esse caminho, né? Porque talvez não dê tempo, mas tem pessoas que têm alguns problemas psiquiátricos, então não tem como a gente trabalhar só a questão da recuperação se o cara tem um problema, tem outra comorbidade, né? Então você precisa trabalhar essa outra questão, porque senão, Nilce, pode ser um fator, né, que pode levar o cara de novo, né, para a rua. Né? O que eu vejo muito é isso, é safadeza, os caras não querem, né? O cara está naquela situação porque escolheu. E aí eu sempre pergunto, né, quando eu estou num debate, né, você consegue controlar uma enxaqueca? Consegue, Dani? Consegue, Nilce, controlar uma Não. enxaqueca? Você consegue controlar uma dor no estômago? Verdade. Não. Né? Então é a mesma coisa, né? Quando a gente não tem, né, a dimensão, né, desse problema que é a adicção, né, a gente acaba às vezes rotulando as pessoas, né? Eu mesmo já tive gente aqui, né, em casa, né, que desistiu do processo de recuperação porque tinha bipolaridade. Então ele conseguia levar o processo de recuperação numa boa, mas quando ele amanhecia triste, era o momento que ele jogava tudo pro alto. Então, ele precisa ser medicado, ele precisa ser acompanhado por um psiquiatra. Então, para você ter um êxito no processo de recuperação, você precisa ter todos esses profissionais. Paulo, eu estou aqui, você fala desse lugar lá em Juquitiba e da importância de vocês andarem na lei, fazer tudo certinho, para que em todo o tempo vocês possam de verdade fazer diferença na vida da pessoa que buscou ajuda e vocês levaram até esse lugar. Mas, acima de tudo, você é um cara que se diz conhecer a palavra de Deus, um rapaz que na sua juventude se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo e foi chamado para servi-lo no centro de São Paulo, em meio a essas pessoas, nesse contexto tão desafiador, tão triste, mas tão possível de ser transformado. Então, eu vejo mesmo a importância de profissionais sérios,
com vocês neste lugar, para que você honre a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Em off, você estava compartilhando conosco sobre quando as pessoas saem dessa casa, muitos saem dessa casa porque já está numa fase já um pouco mais estruturada e vêm para esse lugar onde hoje você mora com a sua esposa e os seus filhos. Então, compartilha aqui conosco, comigo, com a Dani, com os queridos que nos acompanham aqui no Voz da Vez, ouvindo você, Paulo César, o líder da Missão Sena. Como é isso? Porque você disse, imagina conviver com uma pessoa que quando deitou estava tudo bem, mas quando levantou estava todo diferente, estava irritado, ou estava muito calado, não querendo mais viver. Como que é isso? Como é que é esse relacionamento? Como é que é essa vinda dessa pessoa para essa casa onde a sua família está e que me expressa muita confiança em Deus de que esse investimento que você está fazendo na vida dessa pessoa é válido e será eterno. Fala, Paulo. Sim, com certeza, Nilceia. O que acontece? Como você falou, sobre a palavra de Deus, sobre, né, o evangelho, né, transformador. Teve um tempo que eu sempre fiz esse trabalho com a população em situação de rua. Né? Eu sempre fui à noite, aonde tinha dependente químico, usuário de droga, né, levar justamente a palavra de Deus, levar o evangelho. Mas, assim, eu fiquei pensando, o que eu posso fazer para essa pessoa quando ela se converte? Né? Porque, pela lógica, quando a gente vai, né, falar sobre o evangelho de Jesus, quando a gente vai falar sobre, né, o plano da salvação, para que essas pessoas tenham a vida transformada, né, ela pode aceitar Jesus na rua, naquela situação na qual ela se encontra. E aí, para mim, era muito difícil quando uma pessoa falava, olha, eu aceitei Jesus, né, a minha postura era, olha, fica na rua. Você aceitou Jesus, você me tornou meu irmão em Cristo, mas eu não posso fazer nada por você. Então, né, eu não continuo combina, deixando não combina. O meu irmão em Cristo passando fome, passando frio, passando necessidade, mesmo agora querendo falar, olha, eu quero andar com Jesus. Eu quero andar com esse Jesus que você me ofereceu. Então, foi por isso que a gente decidiu, como família, que a gente iria receber essas pessoas na nossa casa. Para você ter ideia, Nilceia, a gente fazia isso já antes de vir para a cena. Então, antes de vir para a cena, a gente já recebia algumas pessoas na nossa própria casa. E a gente entendeu que esse era o propósito de Deus para a nossa família. Né? Porque não tem como, né, a gente caminhar com o cara que está na rua, não tem como a gente caminhar com o cara que está na recuperação, e depois da recuperação, a gente vai fazer o quê com esse cara? Né? Se ele voltar de novo para o centro de São Paulo, vai ficar muito mais fácil dele ter uma recaída. Então, por isso que a gente decidiu, né, que a nossa família ia receber essas pessoas, né, na nossa, né, própria casa, né? Por isso que a gente decidiu, né, que a gente ia receber essas pessoas, né, na nossa, para morar junto com a nossa família, né? E aqui existe um trabalho muito legal, né? Então, como eu falei para vocês, não é só uma ida na Cracolândia, não é só um prato de comida, ou não é só um café da manhã, né? Qual que é a nossa ideia aqui na nossa casa? Primeiro é que o cara aprenda, né, a viver em família. É isso, né? A gente tem que devolver a vida para o cara. Então, essas pessoas que estão saindo da rua, o que elas precisam aprender é viver. Porque elas desaprenderam, né, ou elas deixaram de saber como que é viver na sociedade. Então, a primeira coisa é que elas precisam aprender a viver em família. E como que elas vão fazer isso? Como que elas vão aprender a viver em família? Morando com uma família. Né? Então, a gente trata essas pessoas aqui em casa, o Nilce e Dani, como família. Então, a gente não gosta de tratar essas pessoas como instituição. Ah, é mais um número, né? Ah, é mais um ex, né? Então, a gente vê um relato de pessoas que estão há 20 anos limpo, que ainda a sociedade trata como ex. Como ex-usuário, ex-dependente químico, ex-morador de rua. Né? Aqui não, aqui primeiro a gente trata essas pessoas como família. A gente fala, aqui é a sua casa. Né? Aqui é a sua casa.
E, Segundo, Paulo, vocês estipulam um período para essas pessoas ficarem na sua casa ou não tem esse período, não é estipulado, assim, é de acordo com a necessidade de cada um? E até me desculpe aqui, ter interrompido você. Dani, aqui a princípio a gente tem um trabalho, né, um programa para essas pessoas que saem da reabilitação e precisam de um suporte para ser reinserido na sociedade. Como eu estava falando para vocês, a primeira coisa, eles precisam aprender a viver em família. Depois, eles voltam aos estudos. A gente tem ideia, Dani, aqui de empregabilidade. Então, eu tenho parcerias com empresas, amigos, empresas e igrejas que facilitam o retorno desse menino no mercado de trabalho. Né, eles também têm a possibilidade aqui de sair com uma formação. Recentemente, eu fiz uma parceria com a Anhanguera. Ah, E aí, essas bolsas de estudo podem ser oferecidas para os meninos. Então, e o final, assim, para fechar com chave de ouro, é quando a gente consegue fazer um contato com a família, e quando esse menino tem família, ele consegue voltar para sua família de origem. E depois, no final, né, a gente chama case de vitória, ou a gente chama, né, os testemunhos, né, para quem aí tem um contato com o evangelho. A gente tem muitas pessoas que passaram por todo esse processo que estão bem, né? E então, assim, respondendo a sua pergunta, Dani, a questão do tempo, né? Você falou do período. Então, todo esse processo que eu compartilhei com você vai de 2 a 3 anos, mas se o menino acha que precisa ficar mais tempo aqui, que não está preparado para retomar a vida sozinho, ele pode ficar. A gente não coloca ninguém para fora, né? A gente não manda ninguém embora. Né? Na verdade, a nossa postura é acolher como um filho de Deus, a nossa postura é acolher, né, como um discípulo de Jesus, né? Para mim, a gente precisa, né, seguir o exemplo de Jesus. E quando eu olho para o exemplo de Jesus, eu vejo que Jesus ele viveu em comunidade. Jesus ele viveu com os 12 discípulos, né? Então por isso que a gente também decidiu aqui viver, né, em comunidade, né? É na comunidade que os meninos tenham vida restaurada, é na comunidade que esses meninos tenham a vida transformada, né? É na comunidade que esses meninos vê que existe uma família, né, que anda de acordo com alguns princípios bíblicos. Então, domingo à noite, todo mundo, né, vai na igreja junto, a gente toma café junto, a gente almoça junto, a gente faz as nossas refeições juntos. E aí, assim, eu sei que esse estilo de vida pode ser um pouco, né, loucura para as pessoas, né? E como que pode, né? Você com a sua esposa, né, um filho de 7 anos, uma filha de 4 meses, né? Como que você pode receber essas pessoas da sua casa, pessoas que já tiveram na drogadição, na criminalidade, né? Pessoas que já tiveram preso. O Dani, eu vejo que o amor ele transforma a vida das pessoas. Amém. Então, Amém. essas pessoas da nossa casa, eu já tive um momento que eu saí para pregar em outra igreja, em outro estado, e os meninos acabam cuidando da minha família, porque eles entendem que aqui nós somos uma família. Não existe nenhuma diferença, né, da minha família com eles. Né? Aqui todo mundo faz parte da mesma família. Para vocês terem ideia, todo Natal e Ano Novo a gente passa junto. Então, assim, eu já tive, né, já fiz um contato com alguns amigos do Litoral Norte, onde a gente conseguiu levar esses meninos para ficarem 10 dias na praia. Então, foi eu, minha esposa, meu filho e mais 15 pessoas. Legal. E a gente vê que essas ações, ô Nilceia, marca a vida dessas pessoas. Marca. Porque o nosso discurso ele tem que vir atrelado com a nossa prática. Né? A gente fala, olha, a gente tem que acolher as pessoas, mas quando a gente precisa acolher, a gente não acolhe. Né? A gente precisa amar como Jesus, né, amou. Né? Eu estou recebendo essas pessoas da minha casa. Jesus, com seu amor, deu a vida por nós. Né? Então eu posso dar um pouquinho da minha vida também por essas pessoas. Então é um pouco do que, né, a gente vive aqui, Dani, mas para você ter ideia agora, a gente encerrou o albergue, que o frio tá meio diferente aqui em São Paulo, né? A gente começou o albergue 17 de junho, foi até 20 de agosto, um período que é bem frio aqui em São Paulo. Mas o inverno foi bem diferente esse ano, né? Parece que o inverno tá vindo agora. E aí, o que a gente fez? Teve um menino que estava na Cracolândia, né? E participou de todo o processo do albergue.
conseguiu ficar sem usar o crack, ele voltou para o trabalho que ele fazia, que era... Ele trabalhava no Habib's, e aí a gente encerrou o albergue, né? Ele veio conversar com a gente, né? O que a gente poderia ajudar ele, como que a gente poderia ajudar ele. Aí o pessoal conversou comigo, falou, Paulinho, será que a gente pode receber... Será que a gente pode levar esse menino para casa da família? Será que você pode receber ele lá na casa? A gente falou, é claro que a gente pode. Então, hoje, a gente tem o Francisco, que ele está aqui com a gente. Está aqui, está um mês. Ah, Paulinho, você conhecia o Francisco? Não. Paulinho, você conheceu o Francisco aonde? No albergue. Você tinha algum vínculo, algum contato com ele? Não. Né? Mas na minha cabeça é assim, esse cara parou de usar droga, esse cara voltou a trabalhar. Eu não posso deixar esse cara voltar de novo para Cracolândia ou correr o risco de caminhar sozinho. E hoje o Francisco está aqui com a gente, está morando comigo, com a minha esposa, super feliz, né? E aí a gente tem o Anderson, que passou pela nossa casa, Dani, o Nilceia, que voltou para a casa da família dele, né? Não tinha vínculo nenhum com a sua família, com seus irmãos, foi quebrado por conta da droga. Ele ficou um período com a gente aí, quase 7 anos, e hoje está morando com o pai, morando com a mãe, ajudando os seus irmãos, trabalhando de Uber, né? A gente tem um Edson que está bem, né? A gente tem pessoas que casaram, na qual eu fui padrinho, né? A gente tem o Messias, que hoje tem a empresa de jardinagem, começou a trabalhar como jardineiro aqui na Casa Família. Então, se a gente não tivesse dado essa oportunidade para essas pessoas, qual seria o futuro deles? Verdade. Então, eu penso que hoje, quando a gente fala assim, de ajudar, realmente a gente tem que ajudar essas pessoas de verdade, né? Então, eu acho que esse Paulo, tem que ser um Paulo, processo. eu tô aqui, Paulo, eu tô aqui pensando, você, quando chegar no céu, você vai A receber um coroa dele monte vai de queixar, hein, diamante, Nilceia? a sua coroa vai estar ali, e o Senhor vai falar, caramba, Paulo, como você foi útil nas minhas mãos, na vida daqueles meninos, daquelas famílias. E eu estou dizendo isso não para a tua glória, para te Sim, encher, mas dizer o quanto você é precioso nas mãos de Deus, nesta terra tão difícil, tão desafiadora, de tantos embates. Você tem conseguido perseverar em Cristo Jesus, tem conseguido não tirar os olhos destas famílias, desses jovens, porque todo este resgate que você tem feito juntamente, eu sei que você não faz isso sozinho, você tem uma perfeito. equipe, né? Você tem profissionais com você, você tem voluntários, você tem gente de joelho no chão, orando, intercedendo para que essas vidas sejam de verdade transformadas, para que essas famílias vivenciem essa experiência de ter de volta esses meninos. Olha que precioso fazer uma faculdade, ter uma profissão, esse menino poder estar trabalhando lá no Habib's, poder sentar na mesa da sua casa e tomar um café. Olha que preciosidade você confiar em Deus de que o seu filho, com 7 anos, pode sentar à mesa com eles e saber de que Deus está restaurando estas vidas. O seu filho há de ser um homem de Deus, tão útil quanto você tem sido nesta terra, Paulo. Que admirável conversar com você, ouvir você. E aí, Dani, pergunta para ele. Eu sei que esse homem escreveu um livro. Por favor, Dani. Claro. Paulo, assim, é claro que esse seu trabalho foi muito impactante, chamou muita atenção da gente. Se pudesse, eu posso falar para mim, eu acredito também pela Nilceia, a gente poderia ficar aqui horas e horas só falando sobre essa missão, mas você também escreveu um livro juntamente com a sua esposa Adriana, que chama Loucura ou Vocação. Fala um pouco desse livro, como que surgiu a ideia, né? Você que faz tantos trabalhos ativamente, né, com braço, vamos dizer assim, parou para escrever um livro. Então, como que foi isso? Como que surgiu essa ideia? Dani, a Nilceia tocou num assunto muito interessante, que é um assunto sobre o meu filho. Em todas as nossas ações, o Lucas está com a gente. Então, o Lucas está comigo no albergue,
quando às vezes a gente vai entregar doação de cesta básica na comunidade, o Lucas está comigo, né? Porque, como eu disse, minha família é do interior de São Paulo, a família da minha esposa é de Tocantins. Então, eu levo o Lucas em todas as minhas ações. E aí, algumas pessoas falam, nossa, meu, não é loucura você levar o Lucas com você para o centro de São Paulo, né? Não é loucura você estar com o Lucas, né, na Missão Sena, né? E eu entendo o cuidado dessas pessoas que compartilharam isso comigo, né? Porque realmente, né, assim, talvez o nosso estilo de vida é um estilo totalmente diferente de uma família normal, né? E um dia eu compartilhei fiz até um vídeo, né? Coloquei no Instagram, falei, pessoal, eu sei que existe o risco, eu sei que existem os perigos, né? Dessa região, mas assim, eu tenho a oportunidade de ter meu filho, né? Aprendendo o que é doação, aprendendo o que é amor ao próprio, amor ao próximo, aprendendo o que é compaixão, aprendendo o que é misericórdia. Então, meu filho acaba, né, inserido nesse ambiente onde ele vai crescer aprendendo a amar o próximo e a se doar. Então, eu sei que hoje, para mim, existe o risco, mas é mais um privilégio para mim ter meu filho inserido nesse ambiente missionário. E aí o livro veio, Dani, por conta de toda a nossa trajetória em missões, né? Como eu falei aqui no começo, né? Eu estou desde 2005 envolvido com missões, desde 2009, né? Período integral, né? Trabalhando com os marginalizados da sociedade. E aí algumas pessoas, quando vinham nos visitar na comunidade, né? Quando vinha aqui, via a casa cheia, meu filho correndo, brincando com os meninos, enfim. Algumas pessoas começaram a falar para mim, nossa, Paulinho, isso é loucura que você faz, porque eu não faria, jamais eu colocaria minha esposa e os meus filhos para morar com as pessoas que um dia teve um problema com droga, para morar com as pessoas que teve um problema com tráfico, que já foi preso, já teve envolvimento com criminalidade. Mas para a gente, Dani, a gente tem a nossa convicção que isso é uma vocação. Então, a partir daí, surgiu esse tema, né? Loucura, né? Ou vocação. E aí, quando as pessoas fazem a leitura do livro, né? Eu sempre peço uma devolutiva, né? Eu sempre falo, olha, depois que você terminar de ler esse livro, você me dá um retorno para mim saber o que você pensou da leitura. Aí algumas pessoas falam assim, Paulinho, não, isso aí é loucura. Tudo que você viveu e tudo que você colocou no livro, para mim é loucura. Outros já falam, não, olha, para mim é vocação. E aí eu tenho alguns amigos que leram que falaram assim, olha, precisa ter a vocação, mas também precisa ter um pouquinho de loucura para fazer o que você faz, né? Então, o livro é uma biografia contando um pouco toda a nossa trajetória de vida com uma família de missionários atuando na região da Cracolândia. Paulo, eu localizei essa capa no Google, eu procurei, então eu sei que está à disposição lá para as pessoas comprarem, e aí eu acredito que lendo esse livro vão ter claramente, e lembrar, quem conhece a palavra de Deus, de que a cruz é loucura, o evangelho é loucura. Se você não crê no Senhor Jesus Cristo, tudo isso é uma grande loucura. Mas aqueles que creem, conhecem o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o amor do Senhor, através do seu Filho Jesus Cristo, é um chamado, é vocação para servir. O nosso tempo acabou, Paulinho, querido. A gente tinha, podia virar aqui à noite, como a Dani falou, acho que é tem melhor horas falar para a gente conversar. Novo, né, Nil? Oi? Acho que seria interessante ele falar novamente as redes sociais, até mesmo para quem quiser adquirir o livro, contribuir na missão. @Missão Sena. Se vocês entrarem aí no Instagram da Missão Sena ou do Paulo Polônio, é isso, Paulinho? Aí. Paulo Poloni, perfeito, está sendo colocado aqui embaixo. E também tem a @creche Esperança Nova Aurora. @creche Esperança Nova Aurora, que são os 3 canais de comunicação. Legal, legal. Então, é a forma de conhecer um pouco mais o trabalho da Missão Sena,
saber um pouco mais aí do Paulo César, da sua família, de experiências que só Deus pode oferecer, e oferecer com segurança, com graça, com misericórdia. Paulo César, homem de Deus, muito obrigada por aceitar o nosso convite, e queremos, você que acompanha aqui o Voz da Vez, que você compartilhe este programa, você compartilha lá, youtube.com/Editora Ultimato, canal da Editora Ultimato, entre também nas nossas redes sociais, @Nilceia Parisi, @eu, Dani, cadê? Fala aí, Dani. Eu, Daniele, com I no final, Rodrigues. Eu, Daniele Rodrigues, é uma forma de você também nos acompanhar, aquilo que nós temos colocado nas redes sociais, porque nós queremos que você seja abençoado em cada voz da vez, porque é sempre uma pessoa inspiradora como o Paulo César. E na próxima semana teremos uma nova pessoa aqui compartilhando os feitos de Deus na sua vida. Eu agradeço a tua presença, Paulo, que Deus lhe dê aí dias especialmente abençoados com a sua amada, com os seus filhos e com tudo que Deus tem lhe colocado nas mãos, que você tenha sabedoria, discernimento para agir e reagir, frutificando para a glória do Senhor Jesus Cristo. Sou Nilceia Parisi, aqui com a Dani, produzimos e apresentamos o Voz da Vez. O apoio operacional foi de Arthur Mendes, com apoio da Ultimato, revista Ultimato. Paulo, beijos nas suas bochechas, que Deus te abençoe. Dani, beijos nas suas bochechas e nas bochechas de cada um dos queridos que estão nos acompanhando. Até o próximo Voz da Vez.